Olá, chegando a São Leopoldo na nossa TV São Léo, da nossa Vale TV. A TV São Leopoldo traz até você a partir de hoje o nosso Estação São Léo. Vocês já conhecem Estação Novo Hamburgo e agora vão começar a se acostumar a cada vez mais fazer parte do dia a dia da comunidade dessa linda cidade, berço da imigração alemã, uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, especialmente da nossa região, e que agora completa 193 anos desta imigração. Mas tem muita história antes disso, e tem muita história riquíssima, muita cultura a partir disso. Por isso a gente veio até aqui, onde está acontecendo a São Leopoldo Fest, um grande evento para celebrar esses 193 anos de imigração, já com a arrancada para os 200 anos de comemoração da imigração alemã. Uma mesa linda aqui, uma turma muito especial, para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre isso, nesse programa de estreia. O Jairo Cuba, tudo bem contigo? Tudo certo, Rodrigo. Eu quero que tu, como capilé da Gema, faça as boas-vindas, né, pessoal aqui. Com certeza. Telespectador da TV São Léo, que já está se acostumando, né, no canal 6 da NET, a nos acompanhar no Conversa de Peso, enfim, já conhece a nossa trajetória. Agora a TV São Léo também com Estação São Léo, né? Uma nova alternativa, um programa de debates, um programa que vai falar dos assuntos ligados à cidade de São Leopoldo. E hoje aqui na São Leopoldo Fest, na comemoração dos 193 anos da cidade, no dia do aniversário da imigração. Então, olha, uma honra, né, ter a corte, ter o Felipe. Tá bonito demais, hein, Jair? Sem dúvida, tá colorido, fora, né? Nós aqui, né? Exatamente. Fora nós, tá lindo demais aqui. Ótimo, viu? Com a bênção da OMA, né? Sem dúvida, né? Importantíssimo. Eu quero saber de ti se te incomoda ser chamado de capilé. Nem um pouco, é porque ficou na nossa tradição. Na verdade, tem alguns que se incomodam, a mim não. As novas gerações gostam disso. O capilé não existe, né? O capilé, no caso, não existe. Existiu o capiler, que foi um xarope, algo assim lá atrás, né? Mas o capilé não existe. Para mim, nem um pouco, viu? Agora, a nova geração acho que tá tranquila quanto a isso. Muito bem, vamos dar as boas-vindas para essas pessoas que vieram conversar conosco aqui. Seja muito bem-vinda a dona Ingrid Marksen. É isso? Sim, exatamente. Que é responsável por esse grande patrimônio, não só da cidade de São Leopoldo, mas de toda a imigração alemã e de toda a nossa região, que é o Museu Visconde de São Leopoldo. Sim, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa estreia. Eu sou presidente do Museu Histórico de Visconde de São Leopoldo. Eu gosto de frisar que ele não é o museu da imigração alemã, e sim o museu da história, o museu histórico, que tem dentro do seu acervo desde um cantinho dos indígenas, dos caingangues, que eram os donos da terra muito antes dos imigrantes chegar aqui. Depois nós temos um canto que é dos africanos, que também já estavam muito tempo antes aqui. E depois, obviamente, como berço da imigração alemã, muito acervo sobre os imigrantes, sobre aquilo que hoje as pessoas doam, que são dos seus antepassados, porque não sabem mais bem o que fazer com isso, e tem a garantia e a segurança de que vai ficar muito bem guardado no museu e exposto para muitas outras pessoas. Quantas pessoas visitam o Museu Visconde de São Leopoldo hoje por ano? Eu diria que por ano deve dar umas 3.000, mais ou menos. Nós temos uma parceria com as escolas municipais nos visitam regularmente, as escolas estaduais, as escolas privadas, as escolas de diversos municípios, incluindo Novo Hamburgo, Porto Alegre, da grande região, porque se a gente pensa que o que era São Leopoldo na época da imigração, hoje são 40 municípios. Esses municípios todos fazem parte dos 193 anos da imigração. Brincando, mas Novo Hamburgo era o primeiro distrito de São Leopoldo, e eu gosto de dizer São Leopoldo era a grande São Leopoldo e a pequena Porto Alegre. Hoje nós somos quase que um bairro de Porto Alegre, nós fazemos parte da grande Porto Alegre, mas geograficamente falando, isso se desenvolveu dessa forma, até porque a estrada de ferro, a primeira ferrovia do Rio Grande do Sul, da qual nós temos a pá, da primeira, da pedra fundamental do lançamento, a ferrovia ia de São Leopoldo a Porto Alegre. Claro que todo trem vai e volta, mas o trajeto era São Leopoldo, Porto Alegre. Isso é pela importância econômica que essa região sempre teve, né?
o protagonismo na cena política e econômica. Vocês cuidam também da nossa Casa da Feitoria, né? Sim. Que espaço maravilhoso é esse, hein? A Casa da Feitoria tem uma história que, na verdade, ela era uma casa portuguesa. Óbvio que não podia ser uma casa alemã quando não tinha nenhum alemão aqui ainda. Era uma casa portuguesa onde escravos faziam cabos e cordas com uma fibra que, na verdade, nós chamamos hoje de a fibra da maconha. Né? Era a fazenda do cânhamo. O cânhamo, a fazenda do linho cânhamo. Esses escravos foram... essa fábrica terminou, não tinha mais motivo de ter, e eles foram desalojados. Alguns anos depois, se usa este espaço para acomodar os primeiros 39 imigrantes que chegaram da Alemanha, os primeiros 39 no dia 25 de julho de 1824, então, e eles ficam alojados ali até receberem os seus espaços de terra para poder sair, então, para que nós chamamos hoje de picada, de linha, etc., que são as Schneis, Kaffeeschneis e as outras, né, que eram as entradas para dentro das matas onde eles foram alojados. Quem não estava lá, mas entende muito dessa história toda, a senhora sabe quem é, né? Eu presumo que é o Felipe Kuhn-Braun. O nosso consultor para qualquer assunto de história aqui, né, Felipe? Isso. Esse conhece um pouquinho, né, Rodrigo? Agora eu fico no compromisso. É um né, grande prazer te receber. Agora nós estamos conversando aqui em São Leopoldo. É uma alegria estar aqui, Rodrigo, né, ao teu lado, ao lado do Jairo Cuba, né, da Ingrid Marxen, a Oma Ivete, as soberanas da corte, né, poder, ainda mais nesse que é o primeiro, né, de muitos que virão, e hoje, assim, atravessando o outro lado do rio, como a gente diz, ou como eu também me refiro, quando nós de Novo Hamburgo, né, sempre estamos em São Leopoldo, passamos e participamos também da vida e de diversas atividades aqui, sobretudo, né, aqui eu tenho a minha presidente, porque a Ingrid Marxen, eu faço parte da diretoria do museu há um bom período já, em torno, talvez 5 ou 6 anos já, e assim, uma alegria que é buscar essa história, naturalmente divulgar através dos livros, das palestras, das exposições, Jairo, mas também muitas vezes capitalizar esse material, levar esse material ao museu, seja uma cópia ou seja até mesmo originais que as pessoas nos trazem, porque realmente confiam, né? Confiam sim no Felipe, na Ingrid, mas confiam nessa instituição que é maior que todos nós, né? Que está há mais tempo, que naturalmente permanecerá depois que nós passarmos, mas da qual muita felicidade a gente faz parte e cuida com muito carinho aí no dia a dia. Naturalmente a Ingrid bem mais, porque é a nossa presidente, então está muito, muito presente ali, mas nós também, eu também, quanto pesquisador e parceiro lá, mantenedor do museu. Vou te fazer um desafio nada fácil agora. Em algumas palavras, como é que tu traduziria esses 193 anos? 193 anos de muito trabalho, de muita Trabalho fé. É a palavra que distingue esse povo? Eu acredito que eu não diria a palavra distinguir, mas assim, é uma palavra que marca muito, caracteriza a porque região, né? Nós podemos dizer sim, e com muita felicidade, somos brasileiros sim, eu estava dizendo para o Jairo, minha família, nós somos brasileiros há 190 anos, porque vieram em 1827, mas nós não podemos esquecer das nossas origens, que são germânicas, no mínimo, dessas comunidades, né, e muitas vezes de boa parte das famílias, ou de uma parte ao menos significativa das famílias que vivem aqui no Vale dos Sinos. E quando nós falamos de São Leopoldo e dos imigrantes alemães, a gente pode dizer sim, eu digo de trabalho, de fé, porque afinal foram eles que construíram as primeiras indústrias, ateliês que se tornaram indústrias, eles que trouxeram para cá a igreja de confissão luterana, né, as igrejas protestantes, como se diz também, eles ajudaram muito na educação, na cultura. Então eu acredito que fé, trabalho, educação e cultura, naturalmente também amor, né, a esta terra, que o governo lhes deu pouco, mas certamente
deu a muitos imigrantes terras e eles souberam usar essa terra e ajudaram no desenvolvimento, né, nas bases desta nossa sociedade, seja leopoldense, hamburguense e mais acima, naturalmente, a sociedade gaúcha e A brasileira. industrialização passa muito pela presença alemã. Eu digo que ela passa primeiro pelos alemães, sobretudo pelos alemães no Vale dos Sinos, e depois por outras etnias ou por outras regiões. Porque quando a gente busca os livros de história, embora eles são muito mais lusos, açorianos, portugueses, os registros, mas as primeiras empresas elas surgem mesmo no Vale dos Sinos. Depois também Vale do Taquari, Vale do Caí, que tem uma grande importância no desenvolvimento do nosso estado. Então, esses imigrantes, se for ver as primeiras... Claro que falar em alemão e falar, por exemplo, cerveja é um sinônimo. E o chopp, hein? Mas as primeiras cervejarias, fábricas de chocolate, as primeiras... Chocolate, muito prensa, importante, chocolate. As primeiras gráficas e editoras aqui que também surgiram nas mãos dos imigrantes alemães. Muito bem, vamos apresentar aqui, através da Stephanie, essa linda corte que representa toda uma cidade, todo um povo aqui, que dá as boas-vindas para todos os convidados que adentram aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigada. Apresenta essa corte para nós. Claro, com certeza. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. A gente está aqui participando da estreia também, juntamente com vocês. Aqui ao meu lado direito a gente tem a nossa princesa, a Alana, que é a primeira princesa. E a segunda princesa, Camila, né? E também muito importante para a composição da nossa corte, a nossa Oma Ivete. E, né, eu, Stephanie. A Oma é capilé também? A Oma... Peraí, Oma, fala pra nós. Sou de Pelotas. De Pelotas. E veio fazer o que nessa terra aqui, hein? Casei, vim pra cá e adotei essa Coisa terra. boa, então. Mas a Oma, ela se encontra aqui na cidade há mais de 50 anos, né? Ela, segundo ela, a alma é capilé. Você se incomoda desse nome capilé, hein? Nem um pouco. Sabe que quando a gente discutia a criação do nome do programa, porque lá é a Estação Novo Hamburgo. E é um grande ponto de encontro das pessoas, das empresas, empresários, das pessoas, dos trabalhadores da nossa cidade, das entidades de classe, dos políticos, a economia passa por lá. A gente pensou como a gente pode determinar como o nome deste programa para que possa realmente representar a cidade como um todo. E aí a dúvida, né? Como é que os jovens vão receber o nome Estação Capilé? E nós fizemos uma pesquisa e, de fato, a preferência foi por São Léo. São Léo dialoga mais com vocês? Olha, acredito que a juventude tenha usado nos últimos anos muito esse termo. Até o pessoal do Vale dos Sinos, no modo geral, chama a cidade carinhosamente de São Léo, né? Então, acredito, sim, também por fazer parte dessa juventude, que tenha bastante a ver. Mas não me incomodo nem um pouquinho com capilé, para mim também seria tranquilo. A Ingrid está fazendo aqui que sim. É isso, Ingrid? Sim, eu creio que os mais antigos que sabiam por que o capilé se identificam mais com capilé. Agora, a juventude nem sabe mais o que é capilé. Era um xarope de groselha Era um xarope mesmo? de groselha, sim, da fábrica Weimann, E, na que verdade, hoje o nome não era existe. Capilé, né? Era chamado de capilé. Né? Como nós chamamos uma Sprite, e se tu examinar a palavra Sprite, não quer dizer nada, não identifica o que é. Né? Não é uma Guaraná. Guaraná a gente sabe de onde vem. Sim. Certo? E capilé era esse xarope. Só que como não existe mais, a juventude não se identifica mais com uma coisa que não existe. Se identifica muito mais com São Léo. Acertamos na escolha. Com certeza, perfeito. São Léo, Estação São fechado, Léo. Então, no Estação São Léo. Conversa, dialoga com Então todo podemos... Oma, a bênção sobre a Estação São Léo. A benção total. Tá Vamos bem. fazer o batizado então. Maravilha. Vamos Rodrigo, batizar. quero perguntar para a rainha, para as princesas, para uma também, a satisfação e também a responsabilidade, né? Como é representar a São Leopoldo nos 193 anos, tendo essa corte formada por vocês jovens, pela Oma e tendo toda essa carga, toda essa história hoje representada por vocês? É uma missão bem grande, né? A gente entende que a nossa cidade tem uma importância muito grande aqui no Vale dos Sinos,
que alavancou muitas conquistas e ainda vem alavancando em tantas outras coisas, né? E aí a gente tem a missão de não disseminar, talvez somente como os rostinhos da corte, né, de estar lá bonita, arrumada, mas sim conseguir transmitir a importância dessas coisas e da nossa história, conseguir fazer essa ligação, apesar de sermos jovens, de se fazer entender e também conseguir fazer com que os outros compreendam isso e a importância dessa comemoração nesse momento, que também não é só festividade, é comemorar todas as nossas conquistas, as lutas, as guerras que tivemos, né? E que diariamente ainda temos. Muda o tempo, mas não mudam os problemas, né? E a gente tem a missão muito forte de estar representando a corte com este tipo de intuito de estar passando essa ideia para o pessoal que vem visitar, para quem é de São Leopoldo e para quem também não é da cidade, para que se faça entender um pouco melhor dessa nossa história, né? Representando muito bem, hein, Jairo? Sem dúvida, né? Tu viu Muito obrigada. Que tranquilamente poderiam sentar no nosso lugar. Vamos embora, vamos deixar elas fazendo o programa. Com certeza, eu acho que já podem assumir o lugar, né? A mulherada tá tomando Sem conta. dúvida. Daqui uns dias elas vão estar lá na TV São Léo também, ô Rodrigo. Ah! Como não? Adoraríamos, Como não? adoraríamos. Olha a eloquência, Eu Felipe. costumo dizer... Felipe, vereador lá na cidade de Novo Hamburgo, logo vai perder esse espaço também. Te Olha prepara. só, Vale das 7 Mulheres. Nós temos prefeitas em Novo Hamburgo, É verdade. Ivoti, Estância Velha, Dois Irmãos, Morro Reuter, Sapiranga e Santa Maria do Ouro. Prefeito Vanazzi, se cuida aí, prefeito. É, Tem viva as reeleição, é uma mulheres. mulher. Ele já tá do lado aqui, ó. Prefeito, te cuida, prefeito. Vai sobrar pra ti, a mulherada vice já tomando conta. A vice já é A vice-mulher, a Paulette, presidente né? da Câmara e por aí vai. Não tá fácil a vida desses políticos também aí. Não por outra coisa, senão por causa dessas mulheres tomando conta. Eu quero saber agora por que o nome de São Leopoldo. Por que o nome de São Leopoldo? Porque a imperatriz Leopoldina era Aquela loirinha de cachos. aquela loirinha de olhos azuis. Quando bebê, ela é filha de austríacos do grande Império Austro-Húngaro. E até hoje, o padroeiro da Áustria é o Santo Leopoldo. E quando ela nasceu, obviamente os pais deram o nome para ela, como adeptos ao Santo Leopoldo, deram o nome para essa filha de Leopoldina. E ela vem para cá, e ela é a responsável por trazer os primeiros imigrantes para cá. Ela que iniciou esse negócio todo aí, então. Ela que iniciou porque a real feitoria do Linho Cânhamo, onde ficava a casa, pertencia à realeza. Eles tinham terras para dar. Mas isso lá, Dom João VI. Sim, isso Aí lá chega em lá 1824. Dom eles Pedro trouxeram. I e muda toda essa festa aí. Sim, ele casando com a Leopoldina, ela traz os primeiros imigrantes para cá. E por isso, em homenagem ao santo padroeiro da Áustria, a nossa cidade se chama São Leopoldo. Quem é que inventou isso aí? Isso é coisa de uma homenagem romântica de Dom Pedro I? Ou é um acerto ali da dona Leopoldina com José Bonifácio, Felipe? Olha, a vinda dos imigrantes alemães, ela, num contexto maior, também necessária, devido à necessidade do Império de ocupar aquelas terras, naturalmente, e porque o Brasil, recém-emancipado ou independente de Portugal, não tinha na época como, por exemplo, fomentar uma migração portuguesa, né, ou francesa, ou holandesa, que tinham estado no Nordeste por 22 anos, e os portugueses tiveram que expulsar os cariocas. Lá no Rio de Janeiro, os franceses tentaram fundar uma França chamada França Antártica, né? Quer dizer, ocupando partes lá de terras que também tiveram que os portugueses expulsá-los. Então, toda essa questão muito simbólica, mas importante, e realmente, como disse a presidente Ingrid, fundamental para a vinda dos imigrantes alemães, que eram um povo que tinha migrado para outras regiões, especialmente leste europeu e sul da Rússia, com a czarina Catarina a Grande, em torno de 1750 haviam emigrado ao sul da Rússia, e todas essas ocupações
elas progrediram, elas tiveram um êxito, inclusive em muitas maior que o esperado. Então isso tudo auxiliou e, bem, vieram para cá, para a Real Feitoria do Linho Cânhamo. Um nome interessante, né? A Casa da Feitoria, o depósito, feitoria é o depósito, linho cânhamo, né? O que plantavam, cultivavam aqui na região, Real, época do Império, mas um nome pouco atrativo por uma cidade, né? Para uma cidade que depois se tornou tão importante como é a cidade de São Leopoldo. Então, como disse a presidente Ingrid, esse santo padroeiro da Imperatriz Leopoldo, né, que foi um conde austríaco que viveu lá no século XII e é santo padroeiro da Áustria, né, e uma homenagem, em parte sim, do Império, mas com diversas mãos, né, com diversas autoridades na época, ainda mais tendo em vista que a Imperatriz, com a sua capacidade enorme, né, de, inclusive um período, poucos dias, mas que ajudou a administrar, na falta de Dom Pedro I, administrar o Império, né, uma poliglota, tinha conhecimentos avançados, apesar de ter pouca idade para a época, mas, assim, infelizmente faleceu muito cedo, muito jovem. Então, essa homenagem a essa que fomentou a imigração e muito, né, especialmente a partir de São Leopoldo, já que 40 municípios da nossa região já pertenceram à cidade de São Leopoldo, inclusive o nosso município, a nossa querida cidade de Novo Hamburgo, que foi a primeira a se emancipar em 1927. E a Leopoldina que podia ter ido casado lá com um descendente inglês, né? Do trono inglês, escolheu o descendente brasileiro, mas de fato, porque gostava de botânica, gostava de expansão do Império também, para uma terra gigantesca e maravilhosa como é o nosso Brasil, né? Porque ela é lembrada, olha, talvez até mais aqui, né, por tamanha importância dela, né, não só, não em si o cargo que ocupava, naturalmente isso dava a ela muito nome, renome, mas a tudo que fez, né, a tudo que fez nesse pouco período que viveu. A força da mulher lá em 1820. A tua assessoria não para de fazer... Estamos atrasados para a exposição. Não para de fazer. As meninas conseguem ficar conosco mais um bloco? Então tá, então vou pedir para o Felipe deixar o ponto final dele. Ó, o pessoal veio dar oi para ele aqui. Felipe, teu ponto final então. Obrigado Rodrigo, né, Jairo, a toda a equipe desta grande TV, a Vale TV, especial aqui do Estação São Léo, né, a Ingrid, Oma, Soberanas, né, a Stephanie. Obrigada. Você. E a alegria realmente que é estar aqui nessa cidade que é o berço da imigração e que, bem, eu também, minhas origens estão um pouco do lado de lá e um pouco do lado de cá do Rio, e isso muito me encanta, e parabéns a todos, a todas que fazem essa festa, mais especial as mulheres mesmo, que merecem aí o nosso parabéns. Muito bem, roda a nossa bancada aqui, a gente vai para um breve intervalo. Obrigada, Felipe, também, e volta pela tua já. presença.